Os ácidos nucleicos são moléculas com extensas cadeias carbônicas formadas por nucleotídeos, um grupamento fosfórico, o fosfato, um glicídio, um monossacarídeo com 5 carbonos e pentoses e uma base nitrogenada, purina ou pirimidina, constituído o material genético de todos os seres vivos. Nos eucariontes ficam armazenadas no núcleo das moléculas e nos procariontes dispersos na hialoplasma. Podem ser de dois tipos: o ácido desoxirribonucleico, o DNA, e ácido ribonucleico, o RNA, ambos relacionados ao mecanismo de controle metabólico celular, ou o funcionamento da célula, e transmissão hereditária das características. As primordiais diferenças e características entre os ácidos nucleicos são, além do peso molecular, relativa à quantidade de nucleotídeos, o tamanho das moléculas. Existem outras diferenças estruturais, como por exemplo, a diferença das bases nitrogenadas, púricas e pirimídicas. No filamento do DNA, purinas, adenina, guanina e piridininas, timina e citosina. No filamento de RNA, purinas, adenina, guanina e piridininas, uracila e citosina. A essencial disposição dos nucleotídeos, implicando na diferença mantida entre os genes do filamento de DNA e dos córdons e anticórdons de RNA. A conformação linear ou circular dos filamentos é a disciplicidade complementar, observada no DNA simplesmente da única, do RNA. Os ácidos nucleicos. Temos o DNA, que é a principal constituinte do cromossomos. Os genes são segmentos de moléculas de DNA, responsáveis pelas características dos indivíduos, onde pegamos parte do DNA da nossa mãe e parte do DNA do nosso pai, e assim é formado um DNA único. E também temos o RNA, que ele participa muito do processo da síntese de proteínas. As moléculas de DNA e RNA são constituídas por nucleotídeos, e cada nucleotídeo é formado de fosfato, base nitrogenada e açúcar. A de DNA, então, temos 2 fitas, e a de RNA apenas uma. As proteínas são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção. Durante as fases de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, há um aumento extraordinário do número de suas células, passam a exercer funções especializadas, gerando tecidos e órgãos. As proteínas possuem um papel fundamental no crescimento, já que muitas delas desempenham papel estrutural nas células, isto é, são componentes da membrana plasmática das organelas dotadas de cromossomos. E para produzir mais células é preciso mais proteínas. Sem elas não há crescimento normal. A diferenciação e a realização de diversas reações químicas componentes ao metabolismo celular dependem da paralisação de diversas reações químicas componentes do metabolismo celular. Dependem da participação de enzimas, uma categoria de proteínas de defesa chamada anticorpos. Sem eles, nosso organismo fica extremamente vulnerável. Certos hormônios, substâncias reguladoras das atividades do nosso organismo, também são proteicos. É o caso da insulina, que controla a taxa de glicose no sangue. As proteínas são macrocélulas, macromoléculas, formadas por uma sucessão de moléculas menores, conhecidas como aminoácidos. A maioria dos seres vivos, incluindo o homem, utiliza somente cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos para a construção de suas proteínas. Com eles, cada ser vivo é capaz de produzir centenas de proteínas diferentes e de tamanhos variáveis.
Com isso, é possível, a partir de um pequeno número de aminoácidos, imagine um brinquedo formado por peças de plástico, encaixáveis umas nas outras, sendo as cores em números de 20 diferentes entre si. Havendo muitas peças de cada cor, como você procederia para montar várias sequências de peças de maneiras de cada sequência fosse diferente da anterior? Provavelmente você repetiria as cores, alternaria muitas delas, enfim, certamente inúmeras seriam as sequências e todas diferentes entre si. O mesmo raciocínio é válido para a formação das diferentes proteínas de um ser vivo. A partir de um conjunto de 20 aminoácidos, cada aminoácido é diferente de outro. No entanto, todos possuem alguns componentes comuns. Todo aminoácido possui um átomo de carbono, a qual estão ligados uma carboxila, uma aminina, uma amina e um hidrogênio. A quarta ligação é a porção variável representada por R, e pode ser ocupada por um hidrogênio, ou por um metil, ou por outro radical. As proteínas são conjuntos de aminoácidos ou polímeros de aminoácidos. As enzimas dos aminoácidos aumentam a velocidade das reações, onde até mesmo conseguimos pensar um pouco mais rápido. Os anticorpos, que protegem o organismo contra os corpos estranhos, como por exemplo algumas doenças, como febre ou algum vírus. Os hormônios, insulina e glucagon. Temos os aminoácidos naturais e essenciais. Os essenciais, o organismo não é capaz de produzir. As proteínas também são importantes por causa da insulina. Participa da redução de açúcar no sangue. Globina participa da formação de hemoglobina. Albumina, encontrada especialmente na clara de ovo, sendo importante na nutrição do embrião. Fibrogênio participa da coagulação sanguínea. Queratina participa da formação de estruturas como unhas, pelos, chifres e cascas nos corpos dos animais. E o colágeno é encontrado na pele humana, fornecendo elasticidade. E quando vamos ficando mais velhos, o nosso corpo para de produzir tanto colágeno. Por isso, algumas pessoas têm a pele um pouco mais retraídas, com mais rugas, porque não tem mais tanto colágeno no corpo. Como fonte de proteínas, temos as amêndoas, tofu, peito de peru sem a pele, peito de frango, bife de filé, filé de porco, salmão, ovos, requeijão, camarões, lentilhas, iogurte, leite semidesnatado. As amêndoas assentam 100 gramas, 21,1 grama de proteínas e 612 calorias. O tofu apresenta também 100 gramas, 8,1 grama de proteínas e 73 calorias. O peito de peru, 100 gramas as porções, 29,9 gramas de proteínas e 157 calorias. O peito de frango sem a pele é 100 gramas as porções, 30,9 de proteínas e 173 calorias. O bife de filé, 100 gramas de porções, 30,9 de proteínas e 173 calorias. O filé de porco, 100 gramas as porções, 21,4 gramas de proteínas e 122 calorias. O salmão, 100 gramas, 20,2 gramas de proteínas e 180 calorias. Já os ovos, os 2 ovos médios, geram 16 gramas de proteínas e 196 calorias. O requeijão, sem a gordura, apresenta 13,3 proteínas e 79 calorias. Os camarões apresentam 80 gramas as porções, 19,6 gramas as proteínas e 85 calorias. Lentilhas cozidas apresentam 100 gramas de porções, 7,6 gramas de proteínas e 100 calorias.
Iogurte sem a gordura apresenta 100 gramas de porções, 4,2 gramas de proteínas e 78 calorias. As porções do leite semidesnatado são 100 ml, que apresentam 3,4 gramas de proteínas e 46 calorias. De acordo com a nutróloga Isabela David, em artigo publicado no site de Associação Brasileira de Nutrologia, a maior dos comitês especializados em nutrição recomenda que a quantidade de proteínas para adultos saudáveis seja de 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso por dia. Lipídios são moléculas orgânicas importantes para os seres vivos que funcionam como reservas energéticas, isolante térmico, impermeabilizante, entre outras funções. Os lipídios são compostos com estrutura molecular variada, apresentando diversas funções orgânicas: reserva energética, fonte de energia para animais hibernantes, isolante térmico para mamíferos, além de colaborar na composição da membrana plasmática das células. São substâncias cuja característica principal é a isobilidade em solventes polares e a solubilidade em solventes orgânicos apolares, apresentaram na natureza hidrofóbica, ou seja, a versão à molécula de água. Essa característica é fundamental e importante mesmo que o organismo possua considerável concentração hídrica. Isso é porque a isobilidade permite uma interface mantida entre o meio intra e o meio extracelular. Os lipídios podem ser classificados em óleos, que são substâncias insaturadas, e gorduras, que são substâncias saturadas, que são encontradas nos alimentos tanto de origem vegetal quanto animal, como nas frutas, abacate e coco, na soja, na carne, no leite e nos seus derivados, e também na gema do ovo. Em geral, todos os seres vivos são capazes de sintetizar lipídios. No entanto, algumas classes só podem ser sintetizadas por vegetais, como o caso das vitaminas lipossolúveis e dos ácidos graxos essenciais. A formação molecular mais comum dos lipídios, que constituem alimentos, é estabelecida pela união de um glicerol, mais conhecido como álcool, e 3 cadeias carbônicas longas de ácido graxo. Entre os lipídios recebem destaque os fosfolipídios, os gliceróideos, os esteroides e os cirídeos. Cirídeos são classificados como lipídios simples. São encontrados na cera produzida pelas abelhas, na construção de colmeias e na superfície das folhas, chamadas como cera de carnaúba, nas frutas de manga. Exercem funções de impermeabilização e proteção. Fosfolipídios são moléculas amfipáticas, isto é, possuem região polar, mais conhecida como cabeça hidrofíbica, tendo afinidade por água, e outra região polar também conhecida como cauda hidrofíbica, que repele a água. Glicerídeos podem ser sólidos, como gorduras, ou líquidos, como óleos, em temperatura ambiente. E os esteroides são longas cadeias carbônicas, dispostas entre 4 anéis ligados entre si. São amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo o hormônio sexual e a vitamina D, e os esteroides no colesterol.